Amém. Nós já louvamos ao Senhor, já lemos a palavra de Deus, já ouvimos essa família linda também adorar ao Senhor. E agora chegou aquela parte onde nós seremos ministrados pelo preletor dessa noite. E eu queria franquear a palavra ao nosso pastor Ginaldo Félix, que estivesse apresentando o preletor dessa noite. Também gente nossa, bastante conhecida. Mas eu vou dar essa honra ao pastor Ginaldo Félix. Graça e paz, amada Igreja de Jesus, amém? Momento de receber do Senhor aquilo que já colocou no coração do pastor Roberlan. E para tanto, querido, erga sua mão para cá e vamos receber aquele que vem em nome do Senhor. Será usado por Deus agora para nos ministrar e tendo a certeza de que não sairemos daqui da mesma forma que entramos. Eterno Deus, te damos graça nesta noite, Senhor. Aqui está o seu atalaia, teu servo, o pastor Roberlan, que estará nos trazendo a palavra, que ela possa preencher os vazios dos nossos corações e que nós possamos sair daqui transformados com o poder dela. Que nós possamos a cada dia continuar se servindo em espírito e em verdade. E neste momento, vamos ouvi-lo, o pastor Roberlan. O Senhor tem uma palavra poderosa para nós e tenho a certeza que não sairemos daqui da mesma forma que entramos. Usa-o poderosamente, é a oração que te fazemos. E é em nome de Jesus que assim oramos. Amém, Senhor. Seja usado pelo Senhor. Amém. Amém. Boa noite, gente boa. Desculpa se de repente eu estou tendo a chance de falar isso na frente de alguém, mas eu sou fã desse cara. E quero ser igual a ele quando crescer. Meus irmãos, eu estou muito contente de estar aqui com os irmãos e algumas pessoas estavam me perguntando pela minha família. Eu falei, olha, por pouco, não sei se dá para ouvir pela minha voz, quase que eu não venho, não é? Mas eu acredito que Deus permitiu que eu estivesse aqui com os irmãos. E nesse instante, eu gostaria que você estivesse pensando com carinho no seu papel na sua família. Nós, como cremos em Deus, nós estamos sempre lançando para Ele, Senhor, faz isso, faz aquilo outro. Alguns até fazem uma chantagem, né? Se o senhor fizer, eu vou mais para o culto. Se o senhor fizer, eu leio a Bíblia toda. Então, assim, no desespero, a pessoa faz até algumas promessas para Deus, aquela coisa todinha e tudo e tal. E muitas vezes a gente não observa que nós estamos querendo colher coisas que deveríamos ter plantado. E é essa parte da pregação do pastor Roberlan que deixa as pessoas chateadas, que assim, não tem para onde correr. Existem coisas que são desdobramentos de decisões que tomamos. Existem coisas que são resultados de coisas que fizemos ou não fizemos. E nós podemos até pedir um milagre, que é uma coisa extraordinária, a Deus, para Deus, apesar do que foi decidido, do que foi feito, ou do que não foi feito, Ele operar um milagre. Mas, por uma questão de inteligência, nós já devemos colocar o boi na sombra e já ir tomando algumas decisões, pensando nas consequências dos nossos atos, no nosso dia a dia e assim por diante. Porque a saúde que temos ou que não temos, o casamento que temos ou que não temos, os filhos criados ou mal criados, tudo isso foi feito passo a passo e dia a dia. Não foi assim, do nada Deus fez. Ou então o Satanás fez. Não foi assim. Não foi assim. Entende? Foi aquele eu te amo que eu não disse, o outro eu te amo que eu não disse. Entende? Aquela piscadinha que o verdureiro deu, que eu não dei. Entende? Foi mais ou menos assim. Então, aquela reclamação no trabalho, aquela morcegação no trabalho, foi assim.
entende? É aquela questão daquele salário que eu recebi, mas eu mereço mais, comprei uma coisa que não podia e assim por diante. Foi aquela malcriação que eu fiz para minha mãe, aquele conselho que eu não ouvi do meu pai, entende? Foi aquele reconhecimento que eu não dei para o meu filho. E aí o que acontece? Eu sei que tocar nesses assuntos é chato, porque as pessoas, né, eu pelo menos já escutei durante muitos anos, muitos crentes falando, a gente tem uma vida tão difícil, né? A gente vai para a igreja, ainda vai sendo recriminado, né? Aquela coisa todinha. Então, estamos chegando num tempo que chamar um pecador de pecador talvez dê problema. Então, assim, hoje eu não sei mais como é que eu não sei mais dizer o que eu sou, né? Porque assim, sou negro. Não, negro quer dizer não sei o que, não sei o que lá. Então eu sou preto. Não, mas preta não sei o que, não sei o que lá. Assim, eu já não sei mais dizer, eu não sei mais dizer o que eu sou. Está arriscado um louro me processar. Tá desse jeito o mundo, não é? Então, por exemplo, digamos, se você é magro, acho que magro pode falar, mas se você é gordo, não pode mais falar que é gordo. Então, eu não sei de mais nada, né? Então, assim, há um tempo atrás a verdade era aquilo que era. Hoje a verdade, sei lá, o que é a verdade? Eu não sei mais o que é a verdade. Então, num mundo como esse que a gente está vivendo, a igreja como coluna e firmeza da verdade, e a verdade para a gente é uma pessoa, não é uma abstração filosófica, a verdade para a gente ainda é algo que deveria ser levado mais a sério, até porque se você não confia no seu mecânico, como você dirige? Como você vai passar por um processo cirúrgico se você não confia no seu médico? Tudo bem que hoje em dia, né, eu, por exemplo, se eu ficar doente, eu não vou mais ao médico. Eu ligo na televisão porque o jornalista sabe mais de medicina do que médico, tá desse jeito, né? Político decide, né? Juiz decide, e o médico que estudou para ser médico, ele mesmo, coitado, né? Então, tá desse jeito. E aí, diante desse quadro todo, é importante a gente observar que nada acontece do nada. As coisas não são como são por acaso, certo? Então, George Barna, no seu livro Transformando a Visão em Ação, já deve ter mais ou menos uns 30 anos que eu tive contato com esse livro. Ele dizia que uma visão demora coisa de 20 anos mais ou menos para acontecer. E aí eu lembrei de um livro da editora Betânia, eu acho que ele nem pode ser mais divulgado, do Júlio Severo, chamado Movimento Homossexual. Acho que eu devia ter uns 25 anos, mais ou menos. Estou com 47, só para ter uma ideia. E ele falando sobre algumas coisas que estavam acontecendo. E essa semana eu recebi um vídeo, eu não sei, né, se é coisa das tias do Zap, né, porque agora está mais ou menos assim, né, eu não sei mais em quem eu confio, né. Às vezes a gente não sabe se é a tia do Zap, né, dizendo para você tomar chá de erva doce contra a Covid-19, eu não sei se são elas que estão mentindo ou se as outras pessoas, eu não sei de mais nada. Mas aí passou um vídeo, né, e eu fiquei com medo daquele vídeo, porque apareciam algumas pessoas fazendo coro, né, de que iriam converter os nossos filhos. E esse vídeo, né, eu não vou entrar em detalhes, porque eu não sei a procedência do vídeo, e eu posso ser classificado como alguém, né, que está produzindo informação falsa e estou na igreja dos outros, então eu não vou arrumar problema para ninguém. Mas aí porque assim, tem gente que pode trazer informação falsa, tem gente que não pode, né? São todos iguais, mas como dizia George Orwell, uns são mais iguais que os outros. E diante dessa situação, né, eu olhei para aquilo e eu pensei no meu filho. Tantos anos para ter meu filho. Casei aos 23, fui pai aos 43, depois de passar por um processo de cirurgia, né? Então, a gente com muita luta, né? Médico, pediatra, isso, faz aquilo outro, e está chegando um tempo em que eu vou ser impedido de educar o meu filho como pai do meu filho. Porque o Estado, que não cuida de uma fratura, está começando a querer tomar a decisão sobre o que acontece dentro da minha casa. E os crentes? Os crentes estão brigando. Fora Bozo e volta Lula. Eles estão brigando enquanto isso está acontecendo. Entende? E aí, diante de um quadro, né, como esse, eu não sei você, mas eu fico pensando, até que ponto eu estou tomando conta de mim? Até que ponto eu estou tomando conta da minha casa? Até que ponto eu estou tomando conta do meu filho? Porque vai chegar uma hora que ele vai para uma creche, vai chegar uma hora que ele vai para uma escola. Hoje ele tem 4 anos.
Os palpiteiros já estão dizendo como minha esposa tem que criar meu filho. Imagina quando ele tiver 8, 9 anos e ele começar a tomar decisões. Outro dia a gente está vendo um vídeo no YouTube, e aí está vendo o vídeo no YouTube, aí de repente aparece um desenho animado. Aí eu olhei assim, eu falei, caramba, tem uma recitação de uma oração numa língua que eu nem entendo e num desenho animado, e meu filho assistindo, eu devagarzinho fui abaixando o volume. Eu, por exemplo, falo muito, né, para casais, para homens, né, e o papo é reto, né? Eu lembro que uma vez me chamaram para falar para mulheres, aí eu falei, né, para as solteiras, homem é encostado, hein? Se ficar nessa de sobremesa antes da janta, ele vai ficar ali a vida toda. E aí nisso, não voltei mais lá. Mas aí o que acontece? Mas para homem e para, né, fazer o quê, né? Então, assim, eu fico mal com os homens e com as mulheres, né? Os homens que querem ficar ali, né? Claro, não é a filha dele, é mole. Então, os homens que querem ficar ali e as donas, né, que são inocentes. E aí, nessa situação, por exemplo, estou eu falando, batendo um papo reto, né? No caso que é um encontro de homens, de casais, aquela coisa todinha, e geralmente eu falo sobre sexo, né? Quando é solteiro é para apagar o fogo, quando é casado é para acender. Estranho isso, né? Os solteiros estão que estão, aí depois que casa, tchum, né? E aí nesse caso, aí estou eu falando sobre o assunto, o YouTube vai e pá, corta a minha monetização, porque o assunto é sexualidade. Aí meu filho está vendo um desenho. Entre um desenho e um outro, aparece aquelas moças com aquelas calças compridas que você vê o fígado, o baço, o intestino, e desce, sobe, vai que vai e vem que vem. E eu falo assim, uma palestra o YouTube corta, aquilo o YouTube não corta. E a gente brigando, e a gente, em vez de confortar os irmãos na rede social, a gente está brigando. Então, eu não sei se dá para perceber que, trazendo para o nosso contexto, tem morte lá fora. E a gente precisa pensar o seguinte: o que estamos fazendo para nos preservar dessa morte? Porque talvez algumas pessoas pensem que a morte é ficar gelado. Irmãos, não sei você, mas pelo menos no meu caso, vou e volto para minha igreja, né? Às vezes é mais fácil conhecer a escopeta do que o cara que está, porque o cara geralmente, né, ou morre, é preso, esse negócio. A escopeta geralmente é aquela ali. E aí nisso tá aquilo ali, né? Aí de repente, né, uma arma apontada para mim, aquela coisa todinha e tudo tal. Acontece, eu vou morrer uma hora ou outra. A pergunta é: enquanto eu não morro, como é minha vida? Como é a vida da minha família? O que meu filho vai aprender sobre mim? O que ele vai aprender sobre Deus? O que ele vai aprender sobre igreja? Primeiro que eu não sei você, mas nessa pandemia a igreja teve uma oportunidade incrível de testemunhar o amor de Jesus. Mas como é que os crentes estão no Facebook? Ódio. E até os que defendem paz e amor estão com ódio também. Só que o ódio deles é positivo, entende? E aí o que acontece? Aí você vê os crentes fazendo isso. Comunhão? Que comunhão? Não. Porque está todo mundo do lado do bem e o outro sempre está do lado do mal. E aí a gente canta o quê? Na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Não, não é verdade. A gente até canta, mas na prática a teoria é outra. E eu não sei você, mas eu estou com medo da igreja no ano que vem. Estou com medo. Esse ano já está desse jeito. Eu estou com medo no ano que vem. Estou com medo, irmãos. Estou com medo por quê? Porque eu falo que o povo de Deus é o povo que é morada de Deus. O amor de Deus nos constrange. Nós somos aqueles que vamos viver eternamente juntos na eternidade. E a gente aqui não sabe conviver com uma divergência de pensamento. A gente poderia até pensar diferente. Eu cresci aprendendo que crente era ovelha, mas agora um chama o outro de vaca e o outro chama o outro de jumento. Irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo. Gente que diz que vai lutar contra o diabo.
Então você olha para uma situação dessa e eu pergunto: o que meu filho vai aprender sobre igreja? O que ele vai aprender sobre evangelho? O que ele vai aprender sobre família espiritual? O que ele vai aprender? Porque se eu tenho ódio de você por causa de uma opinião que você tem e converso sobre você pejorativamente na frente do meu filho, que ideia ele vai ter de igreja? Eu não sei se deu para você perceber que eu estou pregando de um jeito que eu perco o apoio dos dois lados aqui. E eu não sei se dá para perceber que assim, a intenção aqui também não é uma intenção de fazer uma média. A intenção não é essa. A intenção é de tentar lembrar que assim, olha, Noé, vem juízo aí. Eu quero livrar você. Eu quero livrar a sua família. Você vai ter tempo de testemunhar. Lembra de Ló? Deus deu a mesma chance, só que os genros de Ló não vieram igual as noras, né, de Noé vieram. Ou seja, Deus está sempre dando oportunidade, mas às vezes estamos tão focados no nosso próprio umbigo, estamos tão certos das nossas verdades, que nós não temos aquele pensamento frágil de considerar que o outro pode estar certo. E aí eu pergunto: como uma igreja caminha se todo mundo está certo? Como uma família caminha se todo mundo está certo? Como, por exemplo, eu posso discutir alvenaria com um pedreiro, ou mecânica com um mecânico, ou elétrica com um eletricista? Mas em contrapartida também vai ter gente que, por exemplo, nunca leu um livro de teologia sistemática e acha que pode discutir comigo pensamento de Calbart. Mas quem é Calbart? Ele não precisa saber quem é Calbart não, porque ele já sabe tudo, ele tem internet. Entende? Então, diante desse quadro que a gente está vivendo, eu não sei você, mas eu quero proteger a minha casa. Aí, vez por outra lá, minha esposa vai falar: porque o marxismo. Eu falei: o que você leu de Marx? Pronto. Aí eu já perdi, a noite vai ser boa, só que não, entende? Tem um manifesto comunista lá, dá uma lida, entende? Então, ou seja, a gente está discutindo, a gente está brigando e às vezes não sabe nem pelo que está brigando, entende? E aí, eu quero, irmãos, eu quero trazer a minha família, eu quero que a minha família esteja junto comigo na arca. Eu quero que, apesar de ter cheiro de esterco, de umidade, sabe, aquelas coisas todinhas, mas pelo menos tem vida, com todas as imperfeições lá dentro, do que ficar lá fora onde tem morte. Só tem uma coisa: eu preciso entrar, eu preciso testemunhar, eu preciso convidar. E qual é o problema? Tem crente que fala bonito que é crente, mas ele não está entrando na arca. Ele tem religião, mas ele não está entrando na arca. Ou você acha que quando a Bíblia diz que as pessoas chegam para Jesus e falam: mas em teu nome, esse pessoal foi pego de surpresa, irmãos. Sabe por que foram pegos de surpresa? Porque eles achavam que eles entrariam. Porque se eles tivessem um pouquinho de dúvida, eles não teriam nem questionado nada. Mas eles pensavam o quê? Meu lugar está vago, vou chegar lá, é meu, céu lindo céu, cantei isso a infância toda. Aí Jesus fala assim: não, você não está aqui não, tem algum engano, algum anjo não anotou meu nome, tem problema no chip, tem algum problema aí, verifica essa lista aí, alguém escreveu no livro errado. Está pensando que isso aqui é o quê, rapaz? Aqui a tecnologia da informação aqui está bombando, não tem isso não, se não está é porque não está mesmo. Mas em teu nome, tá, você fez em meu nome, não foi? Por amor que eu tenho ao meu próprio nome, eu fiz. Mas isso não quer dizer que você acreditava no que você falava. Isso não quer dizer que você obedecia o que você orientava. Isso não quer dizer que você era quem você interpretava ser.
Lá você fez bonito, aqui a conversa é outra. Então, às vezes a pessoa ela pensa que está, mas não está. Ela pensa que está indo, mas não está. E quando ela leva alguém, ela leva para o lugar errado. Então, a gente toca no assunto de eu mesmo, o assunto do trato com a pessoa da minha própria casa, meu filho. Por enquanto, o meu sonho é dobrar o joelho e meu filho dobrar o joelho comigo. Mas se eu dobrar o joelho, ele sobe nas minhas costas. Entende? E aí nisso tá complicado ainda. Às vezes eu falo assim, vamos lá, papai do céu. Muito papai do céu, não. Eu falo, já desviou? Entende? A gente está lá, a gente está tentando. Certo? A gente está tentando. Graças a Deus, pelo menos, ele já gosta de livro. De vez em quando rasga, mas ele fala, não, vou ler, 4 anos, vou ler, vou estudar, então tá bom. Por quê? Porque ele vai vendo aquilo, e ele vai reproduzindo aquilo. Agora eu pergunto, até que ponto é como eu falei, né, no meu papo com a minha esposa, a gente está ali, né, a gente está vendo algumas coisas, e assim, como vivemos na época do pensamento único, se você pensa um pouco diferente, você já é linchado, seja o lado que for. Você não pode ter mais opinião própria hoje em dia. Não pode. Eu estava olhando outro dia o Marcelo Nova, camisa de Vênus. A geração nova, se falar camisa de Vênus, de repente nem sabe o que é, porque o nome agora, o apelido ficou, né? Mas na época, camisa de Vênus, a gente sabe. E assim, os camaradas que lutavam tanto por um pensamento crítico, o homem agora estava em crise. Por quê? Não dá mais para ter pensamento crítico, a não ser que dependa do que você vai criticar. Então, aí observa bem, diante de um quadro desse, é o que eu falo com a minha esposa. Você vai criticar? Beleza, mas primeiro fundamente-se. Veja o outro lado. É que nem eu brinco com o pessoal lá da minha igreja. Ser pastor é mole? Então beleza, vão comigo para Vila Paulina e me mostra como é que pastoreia. Vamos para lá. Entra lá comigo, sai comigo. Fica de frente das peças junto comigo. Aí depois vem dizer para mim que ser pastor é mole. Sobe morro para visitar vagabundo, filho de irmã, sabendo que podem quebrar o cara e quebrar você junto. Ou vai você dar a notícia para a irmã que o filho dela morreu. E aí? Então, ou seja, as pessoas estão discutindo coisas que assim, porque como tem internet, todo mundo é doutor em tudo. E qualquer idiota pode escrever qualquer coisa. Há um tempo atrás você tinha que gastar dinheiro com gráfica, editora, um monte de coisa. Não era todo mundo que tinha uma câmerazinha para botar uma fita no videocassete, não era assim. Hoje não. Hoje um celular e um idiota fazem maravilhas. Embora até hoje eu fico me perguntando, por que eu não compus a música Caneta Azul? Hoje eu estava sofrendo menos. Vocês estão rindo? Duvido se vocês também não estariam com a situação um pouquinho melhor aí. A coisa está desse jeito, entende? Então, eu não sei se dá para perceber, né? E eu lembro de Renato Russo, nos deram um espelho e vimos um mundo doente. Esse é o contexto. Esse é o contexto. Eu não sei nem se pessoas do nível de Renato Russo sobreviveriam nos dias de hoje. Porque eu cresci num tempo em que a música popular brasileira, ela fazia a gente pensar e criticar. Hoje não, a música é alienante. Vai malandra, bumbum granada. Na maior tranquilidade. E você não pode nem criticar, porque a mulher que faz isso é empoderada. Para mim, empoderada é aquela que levantava às 5 da manhã. Sabe, trazia o pão para casa, sustentava filho, botava para isso, para aquilo outro. E não uma mulher que se objetifica e quer ser tratada com dignidade. Eu não sei se dá para perceber. E a parte mais complicada é que a gente, falando isso agora, eu tenho que ter até cuidado. Por quê? Eu pensava que o que faltava na internet era amor, não é não. O que falta na internet é interpretação de texto. Porque isso que eu estou falando aqui agora, alguém pode dizer que eu estou querendo justificar a violência contra a mulher. Acredita nisso? Pode.
No meu tempo da antiga 8ª série, homofobia, aula de justaposição e aglutinação, língua portuguesa. Olha, eu ainda lembro disso. Homofobia significava você ter ódio, aversão. Agora você pensar diferente já é homofobia. Falei na minha igreja outro dia, vocês podem não acreditar em mim, mas eu acredito que vai chegar o dia que vão arrancar da Bíblia Sagrada textos em que a Bíblia diz que isso é pecado. E sabe qual é a minha maior tristeza? Se bobear, vai ter crente denunciando crente, vai ter crente denunciando pastor, vai ter crente denunciando igreja, porque pelos crentes que eu vejo hoje, eu fico imaginando como é que vai ser daqui a 10 anos. Eu não sei se dá para perceber. Talvez você diga, mas não estou entendendo, porque se é um culto, se é o momento da mensagem, mas onde está a esperança? A esperança está nele. Tirando ele, eu não tenho nada mais para falar para você não. Não tem não. Eu estou junto com os antigos quando cantavam, passarinhos e belas flores querem me encantar, mas eles são vãos e terrestres esplendores, e eu não quero aqui ficar. Eu estou fechado com os antigos, irmão. Porque a gente cantava isso. Agora, se o pastor fala assim, vamos cantar esse hino. Morreu alguém, pastor? Isso é música de enterro. Não, não é enterro, é céu. A gente cantava céu, lindo céu, céu, lindo céu. A gente cantava. Mas hoje tudo está aqui. Tudo está aqui. Tudo o tempo todo ao mesmo tempo. Então essa é a situação. E você deve estar observando a minha base em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Mas espera aí, eu não estou entendendo, o assunto não é arca. É porque o apóstolo está fazendo uma crítica a falsos mestres. E é interessante, né? Porque por que os falsos mestres eles são agradáveis? Não é porque o povo é bobo. Não, não é. A Bíblia diz que enganoso e deveras perverso é o coração do homem. Não é porque o povo é bobo. Não, não é. Ninguém, por exemplo, vai chegar, contribuir mensalmente, se dedicar para ser enganado. Não, não. Todo mundo está tendo algum tipo de interesse. E aí, nessa situação, alguns vão ter interesse sim, em salvação de almas. Alguns vão dizer que tem esse interesse. Mas você não vê o cabra num trabalho evangelístico. E de noite ele tem a cara de pau de falar assim, que alma se renda aos seus pés. Dá vontade de abrir o olho e falar assim, miserável. Mas aí a gente vai e faz pose. Entende? E aí o que acontece? O indivíduo, né, diante de situações como essa, ele, com comichão nos ouvidos, ele quer mestres que falem coisas que ele quer ouvir. Só que às vezes essas coisas elas vão na contramão do que Deus quer. Esse é o caso. Essa é a situação. E aí, diante de um quadro como esse, Pedro senta a mão. Porque ali eles não têm aquela preocupação de se vai agradar as pessoas ou se não vai agradar as pessoas. Porque o trabalho pastoral é trabalho de mãe. Quem é que nunca ficou com raiva da mãe? Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, porque sempre que eu peço, 1, 2 ou 3 no máximo levanta. Aí parece que só eu fiquei com raiva da minha, entende? Mas assim, a gente é tão bonzinho, eu acredito nisso. Mas agora, eu e mais uns 2 aqui, já deve ter ficado com raiva da mãe algum tempo atrás. Trabalho de mãe não é para agradar filho. Não é. E geralmente quando faz média, lá na frente dá ruim. Geralmente é assim. Por quê? Porque o mundo não é como a mãe da gente. Então a mãe ela precisa ser de alguma forma uma antessala para as coisas. Às vezes é uma chamada, é uma prensa. Coça não pode mais dar, né? Porque hoje é covardia. Aí no caso vai que de repente, né, o filho ele é levado, né, para um abrigo lá, um cara de 17 anos e 11 meses senta a mão nas costas dele, mas é menor de idade. E aí em relação a esse caso, por exemplo, quantas coisas desagradáveis nossos pais não fizeram, mas que até hoje nos preservam a vida.
Eu não aprendi a respeitar pastor e igreja, eu aprendi com pai e mãe. Eu não aprendi a respeitar professor na escola, eu aprendi com pai e mãe. Eu levei para a vida social o que eu recebi de casa. Porque pastor não resolve o problema de pai. Não tem como. Entende como é que é o negócio? E agora, quando, por exemplo, você vai fazer um trabalho de cuidado espiritual, você está agindo ali como um representante de Deus. E Deus, irmãos, repreende e castiga. Porque hoje em dia dizer que Deus castiga, né, alguém pode dizer que você está cometendo uma heresia hoje. Mas a Bíblia diz, né, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Não quer ser repreendido, não quer ser castigado? Sê, pois, zeloso, cuidadoso e arrepende-te. Então, não sei se dá para perceber que a questão é a nossa responsabilidade. Alguém precisa dizer que o rei está nu. Quem conhece a história sabe disso. Todo mundo, para fazer média, ninguém conta. Porque ninguém quer dizer, mas rei, o senhor está nu, porque vai ter um problema. Então, não, essa roupa é invisível, está tudo bem, está bacana, está legal e tudo. E aí, diante dessa situação, quantas coisas acontecem com a gente? Agora, se nós queremos ser realmente parecidos com Jesus, a gente vai ter que passar por um caminho de desconforto, irmãos. Vai ter. O pastor que eu quero ser não vai vir de graça. Eu vou ter que cavar isso, irmãos. O pai que eu quero ser não vai vir de graça. Eu tenho que cavar isso. O marido que eu quero ser não vai vir de graça. Eu tenho que cavar isso. Porque nada que vale a pena vem assim, ó. Não vem. Imagina, vou passar no concurso, vou passar no concurso, vou passar no concurso, vou passar no concurso, passei. Deu para entender? É só pensar positivo que vai dar tudo certo. Não é assim. Você faz um investimento, você lança semente, você ara a terra, você batalha. Você evita de sair com os amigos para estudar. Você faz algumas coisas. Formação do seu filho. Você vai trabalhar um pouco mais, vai descansar um pouco menos. E o infeliz às vezes nem vai dar valor lá na frente. Eu não pedi para nascer. Entende? Mas você está lá. Entende? E depois quando ele chega lá ainda fala assim, não, porque eu recebi muito apoio do meu professor. Entende como é que é o negócio? Mas você fez lá, você fez a sua parte, não foi de graça. Entende como é que é o negócio? Outro dia uma irmã estava assim, pastor, eu estava falando com meu marido, porque eu queria ir para a academia, mas eu não sei se ele vai me arrumar dinheiro. Eu falei, minha filha, fala para ele que ele é o maior beneficiado se você for. Entende? Porque às vezes o cara não investe na mulher. Por quê? Para ninguém olhar, e nem ele olha. Entende como é que é o negócio? Então eu não sei se dá para perceber que às vezes as pessoas, elas não estão dispostas a pagarem um preço por alguma coisa. E assim também é a questão da igreja. A igreja relevante na face da terra é uma igreja de pequenos cristos, de pessoas semelhantes a Jesus. E pequenos cristos semelhantes a Jesus, irmãos, não são forjados ao cremogema, mas é na batalha, é na luta, é na pressão, entende? É tomando puxão de orelha. É Deus de repente, né? Olha, vai ficar ali no cantinho da disciplina. Ou quando a irmã falou agora há pouco, espera. Eu quero agora, espera. Mas eu determino, quem determina aqui sou eu. Tem outro Deus além de mim aqui nesse negócio? Fica quieto aí, aguarda. Eu fiz as coisas em 7 dias, tu quer resolver agora? Hein? Lembrem da história de Jó. Jó estava reclamando e fazia até sentido. A gente sabe a história, Deus não contou a história para Jó. Não contou. Então, sabe, eu gostaria que você pudesse estar fazendo essa aplicação da narrativa de Noé, que você já conhece de cor e salteado. E eu acredito que eu não preciso ficar
lendo várias vezes essa narrativa, você já leu, você já ouviu, você já estudou, já ouviu, já ouviu fulano pregar, vai ouvir mais vezes. E eu me detenho nessa questão dos falsos mestres, dos falsos ensinos e da nossa comichão nos ouvidos para os falsos ensinos. Essa é a parte complicada. Porque igreja tal faz isso, igreja tal faz aquilo, igreja tal faz aquilo. Mas o camarada que chegou lá e botou lá aqueles R$1.000, esperando que viria 1 milhão, ele também não é nenhum bobo. O problema é que ele achou que ele era mais esperto que o cara que estava pedindo os R$1.000. E aí um esperto engole o outro. Até chegar a hora que alguém vai engolir o outro esperto que fez o outro negócio em nome de Deus. Ou você acha que nenhum esperto e nenhum violento nunca encontra alguém melhor do que ele? Claro que encontra. Então, dadas essas situações, que você se proteja de si mesmo na hora de orientar alguém. E que você se proteja do seu próprio desejo na hora de ouvir alguém. Porque, às vezes, você olha para um casal e a vontade que você tem de falar assim: irmã, larga esse traste, mas primeiro dá uma coça nesse miserável. Só que a palavra não é sua, a palavra é de Deus, você é só o pastor. E vocês ouviram bem o que eu disse, né? Eu nem disse o motivo, mas alguém que interpreta errado pode ouvir o que eu não falei. Só que se eu ficar explicando todo dia, toda hora para todo mundo, eu não falo. Então, diante disso, porque hoje em dia você lutar pelo seu casamento pode ser interpretado por algumas pessoas, entende? Que não ouviram seus pastores, não ouviram seus pais, mas ouviram um estranho, decepcionado, magoado e rancoroso com a igreja, que falou alguma coisa mal de igreja, e agora essas pessoas se voltaram contra a igreja. Aí é que está a questão. Essa é a parte triste. Essa é a parte triste. E aí a gente vê às vezes situações em que, por exemplo, o camarada passava aquele sufoco para ficar casado, a dona passava aquele sufoco para ficar casada, e hoje uma pasta de dente apertada no meio é o suficiente. É suficiente. Ah, pastor, quando eu conheci a minha esposa, ela tinha cintura 38, agora ela tem 48. Ué, filhão, você não curtiu 38, 39, 40, 41, curte o 48. Está dando para entender? Ah, pastor, mas quando eu conheci ele tinha franja, agora a franja foi lá para a nuca. Ué, fazer o quê? As pessoas, elas são um aparelho que você joga fora, entende? Elas são uma quinquilharia que você despacha. Deu para entender? Então eu acho que eu perdi para mim mesmo agora, né? Então, nesse caso, entende? Ninguém está me ouvindo mais, pastor. Então, em relação a isso, sabe quantas vezes a gente olha hoje e percebe que ninguém quer criar raiz em mais nada? E a cada dia que passa, parece que a coisa está ficando mais complicada. Agora pensa o seguinte: hoje, você quer largar a sua mulher porque ela está com varize. Você não sabe se amanhã você sofre um acidente e precisa ficar acamado. Você gostaria que ela agisse da mesma forma? É uma coisa para parar para pensar. As pessoas não são coisas, mas o meio de comunicação passa isso para a gente. Então, cuidado com os ensinos que você recebe e que você quer receber, e cuidado com aquilo que você ensina. Eu estava falando com um diácono essa semana. Nós colocamos no texto aquilo que queremos ver nele. Só que precisamos ser honestos e perceber que nós fazemos isso para lutarmos contra isso. Eu preciso lutar contra o lobo que está aqui. Eu preciso lutar cada dia, em vez de achar que eu sempre sou a vítima e o inferno são os outros. Não sei você, mas se eu for atender um casal num aconselhamento pastoral, se eu escutar um dos dois primeiro, eu fico com raiva do outro. Porque do jeito que a mulher conta, parece que ela está casada com um Satanás.
Mas no encontro seguinte, quando ele conta algumas coisas, e você vai vendo a irmã ficando pequenininha, aí você percebe que ela não contou tudo. E aí às vezes você deu uma orientação baseado num ponto de vista só, e ela chegou e falou assim: o pastor falou que você é um descarado, porque assim, tem o que você pensa em falar, tem o que sai. Tem o que o cara ouviu e o que ele pensa que ouviu. E tem aquilo que ele vai falar daquilo que ele pensa que ouviu. E o que realmente sai. E aí o ciclo continua. E aí tá lá, o cara tá com raiva do pastor, né? Mas já viu? Tem aquelas pessoas que ela fica com raiva de você, mas ela não conversa contigo. Aí você pergunta assim: tudo bem, irmão? Tudo bem, pastor. Tá triste comigo? Eu não guardo mágoa no meu coração. Entende? E aí vai ficar aquele problema ali durante 1000 anos, até o dia que ele vai botar a raiva dele para fora, mas aí já vai ser um pouco tarde. Então, nesse contexto, você precisa se proteger. Eu estava falando isso com esse obreiro. Nós somos assim. Tem aquele que não sabe que isso acontece. Ele acha que assim, o texto está dizendo isso e eu estou pensando que o texto está dizendo. Vou dar um exemplo bobo. Romanos 12 diz que o nosso culto é racional. E aí o batista da igreja baptista tradicional, ele vai dizer que aquilo ali é uma justificativa para você não ter emoção, né? Que você não pode fazer isso e aquilo outro que a igreja pentecostal faz. Quando aquele racional ali, do grego logiquem, que dá uma ideia de genuíno, de realmente espiritual, autêntico, não tem a ver com o racionalismo cartesiano do iluminismo, nada a ver. Mas aí a pessoa, por exemplo, ela pega uma coisa de um texto, ela bota num outro contexto e ela prega uma outra coisa. Por quê? Porque ela acha que já sabe. O pastor sabe tudo? Não, mas pelo menos eu sei que eu não sei. Eu estou num nível melhor de ignorância. Pior é aquele que não sabe que não sabe. E geralmente essas pessoas, elas têm uma certeza absoluta, absurda, perdão. Elas caminham num campo minado como se estivesse num jardim gramado. É incrível o negócio. Então, sabe que eu e você possamos ter cuidado com isso. E a aplicação, Milton, você pode ler o texto que está em amarelo ali, por favor? Então você percebe o seguinte: Deus tem algo para realizar. Deus tem algo para fazer. Deus não tem o culpado por inocente. Aí alguém vai dizer: mas esse é um discurso fundamentalista. Aí geralmente eu pergunto para a pessoa: fulano, o que você já leu sobre fundamentalismo? Porque o liberalismo está chegando nas igrejas. Você está falando de qual liberalismo? Filosófico, econômico, teológico? E o que é liberalismo? Quando você vai ver a pessoa assim, ela não leu nada, mas ela sabe, pelo seu preconceito sobre um determinado assunto, ela vai e fala um negócio. E aí se você falar, por exemplo, Deus repreende e castigo, é fundamentalismo. Porque Deus é amor, tá bom, mas ele também é fogo consumidor. Mas isso é fundamentalismo. Entende? Não, mas a Bíblia diz: aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Mas ele também falou: vai, não peques mais. Mas isso é fundamentalismo. Tudo é fundamentalismo. Entende? Os homens bomba, não, eles estão lutando pelo direito deles. Mas agora o evangélico, o próprio evangélico chama o evangélico de fundamentalista. Entende? É mais ou menos assim. Ainda mais agora, né, com a ajuda da mídia, né, existem bandidos evangélicos, né, e a mídia falou isso e tem gente que está acreditando, beleza. Outro dia, seguindo aquele jornalista da Globo, né, o Fachel, eu falei: desculpa, para mim eu não vejo diferença entre as tias do Zap e o jornal. Não vejo. Não vejo mesmo. Porque se alguém quiser agora dizer que você é isso e aquilo, fala, começa a repetir, você apanha, te dá um tapa, faz um monte de coisa. Aí lá na frente, quando for provado que você é inocente, é uma notinha de nada. E ali você já perdeu família, já perdeu amigos, já perdeu um monte de coisa. Pastor, você nunca passou por isso? Filhão, sou pastor.
As pessoas já falam que a gente já bateu na mãe sem conhecer a gente. Entende? É um tipo de situação que, assim, às vezes, do nada. Tá vendo? Olha lá, aquilo que ele falou foi para você. Ele não gosta de você. Ele não sei o que, não sei o que lá. E às vezes não é verdade, mas a coisa vai repetindo. Entende? Só que é o seguinte, o texto não ameniza. O texto deixa claro, Deus não poupou o mundo antigo. Esse mesmo Deus que não poupou o mundo antigo é o Deus que não vai poupar o mundo pós-moderno. É o Deus que, por exemplo, lembra de Paulo orientando na ceia? Ele está deixando claro que, olha só, por causa dessa insensibilidade de vocês, existe morte e enfermidade. Ou seja, se a igreja não é séria, ela não disciplina. Mas se ela não disciplina, o dono da igreja julga. Eu não sei se dá para perceber. E eu prefiro a gente deixar tudo direitinho, para Deus não vir com aquela chinelada que vai doer no lombo. Porque Deus, ele... Entende? Não pode mais falar, porque o pessoal não gosta mais de ouvir essas coisas. E repreende também. Então, você vai observar que ele não poupou o mundo antigo. Mas ele poupou quem? Você vai reparar que na narrativa lá de Gênesis, está dizendo que todo mundo era mau, sabe? E as pessoas estavam com o seu coração contaminado. Aí eu pergunto, é diferente do que a gente está vivendo hoje? Ai daquele que chama o mal de bem. O que está acontecendo hoje, irmãos? O que está acontecendo hoje? Eu não esqueço, no ano passado, sabe quando teve uma leva de situações de vamos soltar presos para eles não morrerem de Covid-19? Se eu não me engano, acho que foi Poços de Calda. Jennifer Modesto, 18 anos, universitária, negra, na época da morte do George Floyd, que todo mundo aqui no Brasil falava do George Floyd, mas ninguém falou da Jennifer Modesto, negra, 18 anos, não era criminosa. E eu não estou aqui justificando morte de criminoso, tá, gente? Eu nem falei isso, mas não custa nada, gente, né? Então é bom. Aí nesse caso, observa bem, um camarada estuprador foi solto porque ele era cardíaco. Tudo bem, vamos poupar a vida do cara? Claro que sim, é uma vida, toda vida importa, verdade, inclusive da menina que morreu. Só que nem notícia a morte da menina virou praticamente. Eu só vi num jornal. E eu tive que caçar para ver se eu via em outro lugar. E às vezes eu tenho medo de talvez não aparecer mais esse nome. O que acontece? O moço foi solto porque ele era cardíaco. A menina vindo da escola, ou faculdade, agora não lembro, foi estuprada, estrangulada, assassinada, corpo escondido, sobrou para o noivo, porque ninguém poderia imaginar que o nosso Estado, que tem gente que ainda quer que ele seja maior, que a gente contribui para devolver com saúde, segurança e educação. Eu não sei onde você vê a saúde, a segurança e a educação. Entende? Aí o que acontece? Soltou o rapaz. Ninguém imaginava que isso ia estar acontecendo, porque parece coisa de filme, de ficção ainda por cima. E se a gente pegar as escolas literárias, não seria nem o realismo puro, seria o naturalismo, que é botar a natureza humana do jeito cru mesmo, entende? Quem saca de literatura sabe melhor do que eu disso que eu estou falando. Sabe? E aí, por exemplo, naquele contexto ali, até que de investigação daqui, investigação de lá, descobriram que havia um ponto em comum, que era esse cara. E ele foi preso de novo, mesmo cardíaco. Mas a vida da menina foi embora. Aí, eu não sei vocês, eu não vi, irmãos. Não vi evangélicos acompanhando isso. Não vi. Não vi alguém indignado, sabe?
de ver um país que protege agressores e não protege vítimas. Eu não vi gente indignada, não vi gente com fome e sede de justiça. Não vi. Mas eu creio. Jeová Tzidkenu, o Senhor justiça nossa. Ele não vai deixar essa bagunça, por mais que a gente possa legislar no erro, julgar no erro. Porque se alguém cismar que eu assaltei alguém, me prendem, me batem, fica por isso mesmo, e a minha família tem que cortar um dobrado para arrumar uma câmera para provar que eu estava aqui na rua Tubiacanga. E eu não estou falando de 1, de 2 ou de 3. Agora tem gente que, por exemplo, quando é preso, na sexta-feira vem um documento lá de não sei onde, no domingo o cara já está em casa tomando chá 5 horas da tarde com a família. Deus está vendo, irmãos. Deus está vendo. Então o Deus que não poupou a malignidade do mundo antigo não poupará a malignidade desse mundo, desse tempo. E aí eu lembro da música de Pregador Lu, Apocalipse 16, está chegando o dia, trema playboy, mas trema também periferia. Por que isso? Porque para Deus não tem mocinho nessa história. Não tem mocinho nessa história. A gente gosta de eleger mocinho de acordo com o sabor do vento. Agora Deus sabe muito bem quem é quem fez o quê. Existe o fato, existem as versões. E as versões dependem do que a gente ganha e do que a gente perde no argumento. Quem assistiu o filme com John Travolta e Dustin Hoffman chamado O Quarto Poder, sabe do que eu estou falando? Mudou a estrutura do discurso, mudou tudo. Como diz um ditado que para os amigos você não precisa explicar nada porque eles querem entender você. E para os inimigos não adianta explicar nada porque eles não querem entender você. Esse é o tempo que a gente vive. E nesse tempo em que vem juízo, porque o homem está entregue ao seu próprio pecado, como diz lá em Romanos capítulo 1, Deus os entregou. E quando diz que Deus os entregou, significa o seguinte: filhão, você quer ficar no erro? Não vai, eu vou. Não vai, eu vou. Não vai, eu vou. Então vai e se lasca todo, é contigo. Até que a gente cai em si, quando dá tempo, volta, cabeça baixa, e Deus vai, vem cá. Eu lembro de uma vez conversando com uma jovem de 17 anos que tinha engravidado, de cabeça baixa, envergonhada. E eu cheguei para ela: você entende agora porque que o pastor prega desse jeito? O que você vai fazer agora? É por isso que a gente prega assim. Para que você pare para pensar que assim, essa vida não é colorida igual estão falando lá fora, não. Não é não. Há uma glamorização lá fora, mas não é bem assim que a banda toca. Não é desse jeito. Então, a aplicação que a gente faz é o quê? Olha, para você trazer a sua família, você tem que se proteger desse mundo. Você tem que se proteger por quê? Porque você também é humano como todo mundo. Vou pegar um exemplo meu. Eu falei aqui sobre objetificação da mulher. Um espírito de porco me ouvindo falar disso, fala assim: ah, pastor, vai dizer que você também não olha. Do lado da Gisele eu digo sem medo de errar: não. Longe dela, eu faço uso do meu direito constitucional de ficar calado. Agora, em relação a essa questão, estou eu lá no meu Instagram, fiz uma conta, ela fez uma conta. E aí quando eu vou na lupinha para procurar o nome de alguém, aí aparece, né? Um monte de moça vitaminada. Aí eu falei: acontece. Até que um dia eu fui no Instagram da minha esposa. Não sou de ficar indo, mas fui. Quando eu fui, no dela aparecia um cachorrinho felpudo, uma criancinha chorando. Eu falei: por que no meu aparece esses negócios aqui do Satanás, e por que no dela aparece bebezinho com chupeta, esse negócio? Não estou entendendo. Aí eu fui e comecei, né? Agora eu não lembro qual a informação, que você clica para dizer que não tem interesse, não tem interesse, não tem interesse, não tem interesse, né? E a carne está dizendo: tu tem interesse sim, safado. Não, não tem, não tem, tal, não tem, tal. Claro, os homens daqui são tudo puro, mas eu sou um pecador, tá bom, meus irmãos? Então, nesse caso, estou eu lá me protegendo de mim mesmo, sabe por quê? Porque eu mesmo posso arrebentar com a minha vida.
Quer ver uma coisa? DJ Ives aí, que se bobear, tem um monte de gente que bate na mulher e tá tudo execrando o cara. Porque eu vivo num mundo de gente hipócrita, gente. Entende? Eu vivo num mundo de gente hipócrita. E o que acontece, né? O camarada vai, vou fazer. Um dia a fatura chega. De repente ele achou que não chegaria. Aí que está a questão. E aí é mais ou menos assim que acontece com a gente. Mas o assunto é outro. A questão não é o assunto outro. Você hoje não administra as questões do seu coração, a bola de neve só vai crescendo. Você acha o quê? Hein? Hoje apareceu um spam, aí você não fecha. E eu, quando aparece, eu já mostro logo para a Gisélia, para ela ver junto comigo aqui, ó. Apareceu isso aqui. Está dizendo que é uma vizinha que está aqui a 1 quilômetro. Entende? Porque a gente que é pobre vai querer baixar filme de graça, aí tu vai no Google baixar filme grátis. Aí aparece um site, quando vai ver, né, acontece um negócio assim. Mas eu vou melhorar de vida, eu quero ficar rico também. E aí, em relação a isso, o que acontece? Por que eu faço isso? Por que ela tem o Instagram dela no meu celular também? Por que eu falei para ela acessar o meu Facebook no celular também? Porque eu tenho que me proteger de mim, irmãos. Sabe por quê? Imagina quanto tempo DJ Ives lutou para conseguir o sucesso que conseguiu. Agora olha como é que perdeu. Entende? Aí alguém vai dizer, mas o que ele fez não devia ser feito. Um monte de coisa que não devia ser feito é feita. Ou você acha que o moço que estava com dinheiro dentro da cueca, sujo de bosta, você acha que ele... tu acha que foi a primeira vez que ele fez alguma coisa errada? Você acha? Eu não sei se dá para perceber. O que acontece? A gente vai fazendo. Lembra de Sansão? E Sansão se levantou, mas ele não sabia que o Senhor não era mais com ele. Gente, quando eu leio essa passagem de Sansão, me dá uma pontada no coração. Sabe por quê, irmãos? Poderia ser eu, Sandra. Que isso? Poderia. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém que está pregando aqui na sua frente é perfeito. Sou tão pecador como qualquer irmão que está aqui. E qual é o problema do crente? O crente peca naquilo que ele condena. Acho que é por isso que o mundo cai de madeira na gente. Porque a mulher toda puritana está saindo com o vizinho e está acusando a outra de ser vulgar. Entende como é que é o negócio? O irmão todo certinho está catando a outra irmã na igreja e está bancando o espiritual. Percebe como é que é o negócio? Então eu não sei se dá para perceber. Nós precisamos ter consciência de que do céu para baixo ninguém presta, irmãos. O problema é que tem crente que ele acha que ele é da prateleira de cima. E nisso ele não vigia. Nisso que ele não vigia, Satanás leva mais um para o saco. A segunda aplicação, Milton, por favor. Bem, na foto parecia, é o Milton mesmo? Então tá bom. Não, porque hoje em dia tem filtro, né? Às vezes a pessoa fica mais bonita na foto, esses negócios assim. Então, você pode ler o texto que está em amarelo ali em cima, por favor? E aí, ele é chamado de pregador da justiça. Em Gênesis, você não vê Noé falando. E aí eu lembro de uma frase atribuída a São Francisco de Assis, que diz para nós pregarmos o evangelho, e se preciso, para usarmos palavras. Lembra quando Eliseu está passando, e alguém diz assim, ali vai um homem de Deus? Aí é que está a questão. Às vezes eu e você estamos pregando sem saber. E isso é importante para nós. Diante dessa questão, eu quero a minha família dentro da arca, mas, primeiro, eu estou me protegendo? Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém melhor do que família, vizinho e colega de trabalho para saber se a gente realmente vive para Deus ou não. Por isso que não é fácil a mulher trazer o marido, não é fácil o marido trazer a mulher, não é fácil trazer o vizinho, nem o colega de trabalho. Às vezes, quando você vai até falar que é crente, o cara até ri. É crente, cara? Fala sério. Entende? Então, diante de uma situação dessa, eu, além de me proteger, eu preciso também o quê? Me dedicar. Me dedicar.
Meu pai não é evangélico. Ele, se falar que ele é aposentado, ele fica chateado, né? Ele foi para a reforma como suboficial de marinha. E assim, ele pegou uma vida, eu peguei uma totalmente diferente, né? Enquanto, por exemplo, ele pegou uma vida do tipo, eu vou ficar aqui, bicão para frente até o juiz apitar, né? E eu tenho isso aqui até a minha morte, tudo tal. Minha prioridade foi o ministério, então a minha vida é como cantar o samba da Simone. Como será o amanhã, né? E aí, nesse caso, tô eu lá, né? E aí, só que, olha a parte interessante, um dia uma amiga dele tá com um parente dela internado, né? E aí, nisso, meu pai acredita no meu ministério e falou para essa amiga dele que ele tinha um filho um filho pastor. E aí ela falou, porque você tem um filho que é pastor e tudo tal, tem como ele fazer uma visita para o meu pai? Aí meu pai falou comigo, eu falei, não, tá tranquilo, onde é? Eu moro em Olavo Bilac, gente, Duque de Caxias. O hospital era lá em Cosme Velho, né? Aí eu pensei, meu Deus, eu vou passar o dia indo no hospital e voltando. E aí nisso eu já estava pensando, bem, eu vou andar até o Jardim Metrópole, pegar o Jardim Noia, aí é 1 hora, né, do Jardim Noia até a Pavuna e 1 hora da Pavuna até lá não sei onde, né? Como assim? É a mesma distância? Não, é porque o ônibus dá a volta mesmo. E aí nesse caso eu fiz os cálculos, até que quando ele falou para mim, olha, ela vai mandar tanto para você pegar o Uber. E aí eu fiz até o cálculo, eu pensei assim, pastor Gilmar, eu pensei comigo, eu falei, meu Deus, R$200 para eu ficar lá meia hora. Eu chorei, pastor, porque eu pensei assim, o valor que aquela família deu para mim, né? Um pessoal que não é da minha igreja, um pessoal que não vive comigo, mas entendendo o seguinte, a gente vai pegar esse pastor na porta, vai deixar lá, vai devolver, vai ter essa despesa, mas a gente quer esse pastor lá. E aí eu olhei para aquilo, ou seja, uma amiga do meu pai valorizou o meu ministério, que foi valorizado pelo meu pai. Por quê? Porque ele conhece o filho dele e sabe que quando o filho dele estava com seus 22 anos, enquanto a maioria dos meninos da minha Unijovem estava cuidando do futuro, eu estava dirigindo congregação lá na favela do Dique. Que, tudo bem, o filho dele não tem nenhum patrimônio para tomar conta dele na velhice. Mas o filho dele já passou por muitas vidas e abençoou muita gente. E que se, por exemplo, irmãos, eu morresse hoje, eu não morreria arrependido de ter pegado a única juventude que eu tive e ter colocado no ministério. Mas você percebe? Meu pai está vendo. Talvez eu não tenha me tornado aquilo que ele talvez gostasse que eu fosse, mas ele viu e acreditou no meu ministério. Aí eu não sei se dá para perceber, você não tem que ficar chamando o teu pai de endemoniado, sua mãe de endemoniada, sua esposa de não sei o que lá. Não, joga o seu futebol, seja o melhor crente que você puder ser, dedique-se o máximo que você puder fazer, mas percebe, a gente quer que Deus faça o milagre no outro, mas a gente não quer ser o milagre de Deus na vida do outro. Essa é a questão. Então, eu não sei se dá para perceber que eu não preciso que Deus faça o milagre. O que eu preciso é estar à disposição de Deus para que eu seja o milagre. Por quê? Porque a nossa fé não é aquela fé infantil de quem chega na igreja procurando uma bênção. A nossa fé já é aquela fé do tipo, Deus pode me tirar da fornalha, mas mesmo que Ele não me tire, eu não vou me dobrar. Essa é a questão. A gente está naquela fé do tipo, há um tempo atrás eu pediria, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas a gente agora está numa fé de que é o seguinte, olha, seja feita a tua vontade. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir é Deus, se fechar é Deus, e eu estou seguindo. Por quê? Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E é nisso que eu não sei se dá para perceber que eu tenho medo dos Nutella que vem aí depois da minha geração. Eu tenho medo. Por quê? Porque enquanto tem crente morrendo, preso, queimado, estuprado, um monte de coisa, a gente aqui falta culto, porque o pastor não deu bom dia. Eu não sei você, mas eu tenho medo. Eu tenho medo. Você entra no Facebook e parece um obituário. Ou seja, as pessoas estão com sede. Em vez de eu liberar um salmo, em vez de eu liberar um Deus vai abençoar a sua semana,
Não, eu ataco pessoas na rede social. Tem gente perdendo pai, tem gente perdendo mãe, tem gente sofrendo, sabe? E aí eu, em vez de chegar e falar o seguinte: olha, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, em vez de eu liberar a palavra de bênção, não, eu fico atacando o outro. Eu não estou falando que a gente não vai discutir as temáticas do nosso tempo, mas não brigar, irmãos, entre nós. Não podemos. Então, que eu e você nos dediquemos ao nosso ministério e façamos o melhor. E a terceira aplicação, aí eu peço a tua ajuda para ler. Você pode ler lá em cima? E aí é o seguinte, olha, traga a sua família, irmãos, sendo bênção para os seus. O problema da gente é que assim, a gente quer que Deus abençoe, porque ser bênção é mais puxado, irmãos. Entende? É aquele caso, eu, por exemplo, quero que meu filho seja, uma criança fenomenal, mas eu estou disposto a ser um pai fenomenal. Eu quero que a minha esposa seja uma mulher fenomenal, mas eu estou disposto a ser um marido fenomenal. Eu quero que a minha igreja seja uma igreja top, mas eu estou disposto a ser um pastor top. Eu quero um Brasil melhor, mas eu quero ser um brasileiro melhor. Ou, voltando a falar dos modinhas que fica criticando a igreja, eu quero que a igreja evangélica seja melhor, mas eu sou um evangélico melhor, sendo crente de laboratório, dizendo como a igreja deveria ser, mas o meu pastor nem conhece meu cheiro. Então eu não sei se dá para perceber que assim, eu e você fomos chamados para abençoar, para ser bênção, sabe? E nisso que nós somos bênçãos, as pessoas vão chegando, elas vão chegando, sabe por quê, irmãos? Porque você não tem que ficar correndo atrás da borboleta para poder pegá-la. É a borboleta que tem que vir até você, entende? Não é a irmã tomando conta do marido que ela vai ter um marido mais fiel, mas dependendo de como ela viver com o seu marido, o marido vai para o trabalho pensando nela, entende? Às vezes o marido, ele está cheio de ciúme da mulher, quando ele deveria se tornar um marido melhor, de modo que ela pensasse assim: eu posso encontrar um cara mais bonito, eu posso encontrar um cara mais inteligente, eu posso encontrar um cara com mais dinheiro, mas igual a ele eu não vou encontrar, então eu vou ficar com ele, entende? Eu não sei se dá para perceber, sabe, que assim, Deus, Ele quer operar um milagre, mas Ele já levantou você para isso, entende? Mas porque a Venda Velha tem que melhorar? Senhor, abençoa o meu bairro. Ele abençoou, Ele plantou vocês aqui, entende? Eu não sei se dá para perceber que assim, olha, façam discípulos. Só que para isso acontecer, você tem que ser bênção. E para você ser bênção, sabe aquela patada que você quer dar na esposa? Você não vai dar. Sabe aquela malcriação para a mãe? Você não vai fazer. Sabe, de repente, você, por exemplo, tem o poder de ficar falando no ouvido do seu filho, porque você já lembrou a ele que a casa é sua, você já lembrou que é você que paga a faculdade, você já lembrou que é você que compra aquele tênis, aquele monte de coisa. Imagina como é que está o coração do cara sabendo disso, Já fez um monte de coisa. Então, agora você vai fechar a boca, você vai dizer que você o ama e que tudo que você fez foi pensando o melhor. Talvez não tenha sido o melhor, mas você pensou em fazer o melhor, e que você queria poupá-lo de alguns sofrimentos. E você vai encarnar o papel do melhor pai que você gostaria de ser. Se ele não vai ser melhor filho, é problema dele, é decisão dele. Agora, você percebe? A gente quer consertar o mundo, mas a gente muitas vezes não quer consertar a própria vida, irmãos. Eu não vou me atrever a falar de você, mas eu falo de mim. Eu quero, sabe, que a minha igreja seja revolucionária. Eu quero, sabe, que cada membro da minha igreja seja um discipulador. Eu sonho com isso. Pelo andar da carruagem eu devo morrer sem ver isso, mas assim, eu sonho com um negócio desse. Eu sonho, sabe, em ver diáconos como os valentes de Davi. Eu sonho com isso. Só que
eu não vou ficar focado naquilo que as pessoas têm que ser. Porque eu não tenho como decidir sobre a vida das pessoas, mas eu posso decidir a minha. Existe uma Gisélia que eu quero, e existe a Gisélia que eu tenho. E eu não vou amar a Gisélia que eu quero idealizada, eu vou amar a Gisélia que existe, a que escolheu ficar do meu lado esse tempo todo, passando o que passou comigo. Entende? É uma decisão minha. E quem disse que eu fazendo isso, eu não vou conseguir a Gisélia que eu quero? Tá dando para entender? Sabe, vamos melhorar como pessoas. Se nós melhorarmos como pessoa, a nossa família melhora, porque é menos um para vacilar. Se melhorarmos como pessoa, a igreja melhora, porque é menos um para vacilar. Se nós melhorarmos como pessoa, a cidade, o bairro, o país melhora, porque é menos um. Agora, se nós ficarmos igual os revoltados e encostados aí da vida, a gente vai ficar só tacando pedra e não vai mudar nada. Não sei se foi Gandhi, mas eu ouvi uma certa frase que é atribuída a ele: que você seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, cuidado com os falsos ensinos. Cuidado com o seu coração. Cuidado no desejo de agradar todo mundo, de você desagradar aquele que espera que você seja bênção para a sua geração. Amém? Você pode ficar de pé? Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado, e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. Nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar e vou crescer, ninguém vai me deter. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Por quê? Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim, e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. Declara: eu estou firme, eu não me desvio. Vou avançar e vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar e vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter.
gente vai ficar no mesmo lugar ou a gente vai avançar? A gente vai avançar? O pastor Roberto falou aqui, a gente vai avançar. E você, o que diz? A gente vai ficar no mesmo lugar? A ideia é essa ou a gente vai avançar? Se o meu alvo é Cristo, eu vou avançar. Eu vou avançar. Você vai avançar, Roberto? Em nome de Jesus, você vai avançar, Firmino? Vai avançar, pastor Adinaldo? Vai avançar, Ruth? Sim. Você vai avançar, igreja de Jesus? Em nome de Jesus, a ideia é essa. Não dá para ficar nessa não. A porta da arca está aberta. É hora de entrar. É hora de entrar. E mais ainda trazer sua família para a arca. Chega de mimimi. Agora não tem mais meu pé me dói, né? Agora não tem mais meu pé me dói. É hora de avançar. Você está disposto a isso? Você está disposto a isso? Levanta a tua mão aí e fala assim, ó: eu estou disposto a avançar. Em nome de Jesus. Chega de ficar na inércia. Já deu. Em nome de Jesus, já deu de ficar na inércia. O tempo agora é de avançar. Canta aí. Eu vou avançar. Vou avançar, vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Seja o teu desejo todos os dias avançar em direção a esse alvo. Querido, você é importante demais para isso. Você é importante demais. O que a gente precisa agora é se conscientizar da importância que eu não teria se Deus não me desse. Mas você tem. Você não está aqui de bobeira, não. Você não está aqui apenas de passagem, não. Não veio cumprir um tempo, cumprir uma etapa aqui, não. Você veio para ser usado por Deus. Você veio para ser usado por Deus. Essa tem que ser a sua vontade dia após dia. Tem que ser a sua vontade dia após dia. Para avançar. Para avançar. Para avançar. Porque o que acontece é o seguinte: a arca, a porta da arca vai ser fechada pelo Senhor. As águas virão. As águas virão. As águas virão. E tem muita gente que ainda não está em condições de entrar na arca. Mas nós somos os responsáveis em trazê-los para a arca. Faz isso em nome de Jesus. Faz isso. Não procrastina mais não. Não procrastina mais não. Não coloca mais coisinhas no lugar daquilo que é mais importante. Não coloca não. Faz o melhor para Deus. A partir de já. A partir de já. O dia é hoje. O dia é hoje. Não é segunda-feira não. Domingo à noite. É o domingo à noite. É o dia de uma renovação espiritual para as nossas vidas, em nome de Jesus. Você está afim disso? Você está afim disso? Dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus. Aplauda ao Senhor, porque é Ele que está fazendo todas essas coisas aqui. Todos esses dias que nós temos vindo para cá, Deus tem falado para nós: avança a igreja de Jesus. Avança a igreja de Jesus. Pastor Roberlan, muito obrigado. Muito obrigado. Você foi muito instrumento de Deus. Você foi muito usado por Deus nessa noite. E eu agradeço muito a Deus pela sua vida. Muito a Deus pela sua vida. Tem uma lembrancinha aí para você, que esses diáconos maravilhosos vão te entregar. Continua a pensar nisso. Continua a pensar enquanto ele vai ser homenageado aqui. Você quer mais de Deus? Você quer mais de Deus? Mantenha a tua relação com Ele. Não deixe esfriar isso não. Em nome de Jesus. Pastor Roberlan trouxe os livros dele e pediu para que a gente fizesse a propaganda. Pastor, para quê? São R$30 esses livros. Entre os sonhos de Deus e a realidade humana. Outro também que é 30, não é isso, pastor? O diácono Gente Boa, posso ajudar? Também R$30. E Fruto do Espírito, a verdadeira liberdade é de graça. Essa revistinha está de graça. Os livros, cada um deles, R$30 para você abençoar a vida do pastor, que é um grande escritor, né? Está escrevendo, Deus usando para a glória dele. E agora, não poderíamos deixar de te dar esse lindo presente para você levar para sua casa e conquistar mais um pouco o coração da Gisele, né? Deus te abençoe, obrigada pelo carinho, tá?
Deus te abençoe, tá bom? Muito feliz de tê-lo aqui, pastor. Nós o conhecemos há tanto tempo, né? Deus o abençoe. Vamos orar. Pastor Roberlan, eu quero orar pela sua vida. Quero orar pela sua vida. Levante mãos santas para cá. Mãos santas. Em nome de Jesus. Para abençoar esse homem de Deus nessa hora. E depois eu vou impetrar a bênção apostólica para despedir a igreja. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Santo Deus, por tudo que vivemos aqui nessa noite. Muito obrigado, ó Deus, porque o Teu Espírito passeou aqui, ó Deus. Invadiu nossos corações mais uma vez e vai nos fazer sair daqui melhores do que entramos. Muito obrigado por isso, ó Deus, porque a Tua presença, ela é flagrante aqui. Nós a sentimos. Muito obrigado por isso, ó Deus. E que o Senhor esteja abençoando-nos cada vez mais. Obrigado, ó Deus, pela vida do pastor Roberlan. Instrumento Teu, ó Pai, nessa noite, para nos falar aquilo que precisávamos nos ouvir. Muito obrigado por essa vida, ó Deus. Encaminha-o cada vez mais, firme nos Teus propósitos, para a vida dele, ó Deus. Abençoe Gisele, ó Deus, abençoe Júnior, para que eles também, ó Deus, sejam abençoados pelo Senhor a cada dia. Guarda este servo Teu, ó Deus, e o abençoa. Abençoa a nossa igreja, ó Pai, que possamos ter a segurança do Senhor ao voltarmos para os nossos lares. Possamos, ó Deus, viver intensamente a semana que o Senhor começa a nos dar hoje, fazendo, ó Deus, aquilo que o Senhor tem dado para cada um de nós fazermos. Esteja nos abençoando e nos dirigindo. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Que o Senhor permaneça conosco, mesmo sendo nós pecadores, porque o Senhor nos ama e te coloca no meio de nós. Muito obrigado por tão grande amor dado a nós a cada dia. Obrigado por tudo. Fica conosco e nos abençoa. Assim oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, e que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todo o povo dele, aqui na face da terra, de forma especial, aqui no Parque Araruama. Aquele crê diz amém? Semana de vitória para você em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti, te mostre sua graça.